Capítulo 139. Ainda vou morrer por causa disso. Meu coração bate descontroladamente e preciso me esforçar para permanecer no mesmo lugar. Meu corpo quer se mover. Todos os instintos de sobrevivência em mim afirmam que ficar imóvel desse jeito é cortejar a morte. Mas aprendi bastante a respeito de sobrevivência nesses últimos meses para saber que, a menos que tenham em mente uma estratégia firme, a primeira pessoa que se move é a que morre. Haja, não reaja. Por isso nós esperamos, todos nós. Respiração presa, olhos que observam tudo, corpos apostos para lutar ou correr. Ouço os passos de novo, e desta vez mais perto. Por um segundo, posso jurar que consigo avistar alguma coisa pelo canto do olho. Mas quando viro a cabeça, não há mais nada ali. E Jackson, à minha esquerda, e cuja visão é melhor do que a minha, em particular no escuro, não viu nada. Por isso, continuamos à espera. Isso aqui é ridículo, reclama Macy por entre os dentes em certo momento. Mas Dawood e Barian dizem para ela se calar bem na hora. Ela obedece, mas fica resmungando. Tenho certeza de que isso ocorre porque ela não sabe o que está acontecendo aqui. Macy não entende que o motivo pelo qual os cabelos em sua nuca estão eriçados é porque seu inconsciente reconhece algo que o cérebro consciente ainda não deduziu por completo. Pela primeira vez em sua vida, ela é uma presa de verdade. Os predadores do nosso grupo sabem disso. Dá para ver em seus rostos. Vampiros, dragões, mantícora e lobo. Eles sabem o que é caçar. Da mesma forma, sabem como é ser caçado. Mas Macy não sabe. Nunca precisou saber. Eu soube como era essa sensação pela primeira vez quando Cyrus me fitou nos olhos. E isso é algo que senti a cada situação em que nos encontramos desde aquela vez. É por isso que sei o que se passa aqui. De repente, Dawood rosna. Preciso reunir toda a minha força de vontade para não virar para trás e tentar identificar a causa da irritação. Mas é com isso que o nosso predador está contando. Basta um segundo de desatenção, um deslize momentâneo, e ele vai partir para cima de nós. O que você viu? Pergunta Remy com calma, mas percebo que ele não move um músculo enquanto esperamos pela resposta. Não sei, alguma coisa. Há outro lampejo na minha visão periférica, que surge e desaparece bem rápido, assim como aconteceu da última vez. Mais sons de passos sutis, e eles parecem bem mais próximos do que antes. Precisamos sair daqui, sussurro para Hudson. Acho que não podemos, ele responde no mesmo volume. Mas a coisa está se aproximando. Eu sei, ele toca meu ombro com o braço. Prepare-se. Acho que é impossível me preparar mais do que isso, mas nem me incomodo em lhe dizer isso. Ele já sabe. Longos segundos se passam e vislumbro o lampejo pelo canto do olho outra vez. Pela maneira que Jackson e Hudson se enrijecem, percebo que também viram. Ou talvez seja só pelo fato de que o barulho dos passos se aproximou de novo. Tenho a impressão de que aquilo que está na arena está mais perto do que qualquer um de nós imagina. E estou aterrorizada, pensando que ele vai pular em cima da gente a qualquer momento e nem vamos saber o que aconteceu. Tracy? A voz de Remy é baixa e firme, mas há um tom de advertência que preciso escutar com atenção e obedecer. Sim, recue para o meio do círculo para ficar protegida por todos nós. Depois, abra sua bolsa e pegue aquelas runas de proteção. Jackson e Hudson começam a se colocar à minha frente, um pouco de cada lado. E deixam que eu vá para o centro do círculo, onde posso ficar protegida por todos enquanto procuro as runas. Coloquei-as na parte do meio da mochila, então não é difícil encontrá-las. Quando estou com a mochila fechada mais uma vez sobre os ombros, sussurro. O que você quer que eu faça com elas agora? Passe-as para mim. Ele move o braço para baixo devagar e disfarçadamente e coloca a mão para trás. Deposito a caixa com as runas em suas mãos e, ao fazê-lo, não consigo evitar o desejo que continuem inteiras enquanto isso tudo terminar. Por outro lado, se não estiverem porque foram usadas para salvar a vida de um dos meus amigos, então perder uma delas, ou até mesmo todas, vai valer totalmente a pena. Talvez eu deteste estragar um presente que veio do meu pai, mas eu detestaria ainda mais morrer ou perder algum dos meus amigos. Aperto a mão direita no braço de Hudson e a esquerda no de Jackson. Os dois voltam às suas posições anteriores para que eu retorne ao meu lugar no círculo. Tenho 1 ou 2 segundos para olhar ao redor. Em seguida, Remy faz algo que eu não esperava que fosse acontecer. Ele pega a caixa de runas e a joga para cima com toda força.
Capítulo 140. A runa é de quem? Mas o que questiono antes de fechar a boca. Deixá-lo usar as runas para nos salvar é uma coisa, mas permitir que ele simplesmente a jogue para fora é algo completamente diferente. Remy não responde. Em vez disso, ergue os braços sobre a cabeça e os abre. Em seguida, começa a girar o braço direito em um círculo sem parar. Toda vez que completa uma rotação, ele deixa o círculo maior, até que esteja tão amplo quanto toda a sua envergadura. Fico esperando que as runas caiam no meio do círculo que ele está criando. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, elas são pegas pelo poder ou pela magia que Remy está girando, quando elas flutuam para fora da caixa. Se organizam sozinhas em um círculo que se move no mesmo ritmo da mão de Remy. Elas giram sem parar, ampliando o círculo até girarem sobre todos nós, cada vez mais rápido. Tão rápido que viram praticamente um borrão. E é neste momento, bem quando estou me acostumando a vê-las flutuar bem acima da minha cabeça, que Remy grita e abre os braços outra vez. As runas saem voando em todas as direções, acelerando pelo ar como flechas disparadas de um marco. Todas as 20 atingem a parede da arena com tanta força que ficam enfiadas na parede. E dali emana uma luz mística e bruxuleante. Mas uma delas não fica incrustada em uma das paredes, ela se move para cima e para baixo, e também em círculos, como se estivesse fincada em... Engulo o grito quando percebo que ela está enfiada no flanco daquilo que nos rodeava, e a fera invisível deve ser enorme, considerando a altura na qual a runa está flutuando. Não preciso tentar imaginar seu tamanho por muito tempo, porque a runa emite um brilho estranho e faz cessar a visibilidade da criatura. Agora conseguimos ver exatamente o que está andando ao nosso redor da arena, conforme ela se move de um lado para o outro e se empina. Não consigo suprir o desejo de jamais ter visto uma coisa dessas, porque sei que é algo que vou ver nos meus pesadelos todas as noites, pelo resto da minha vida. É nisso que penso antes que ela atravesse a metade do comprimento do estádio com um salto, pousando bem diante de Hudson. A runa está fincada no couro da criatura, e ela não parece nem um pouco feliz com a circunstância. Ela se empina outra vez, erguendo-se a mais de 20 metros de altura sobre nós, dando um urro horripilante que me causa calafrios, e descubro que não sou a única que está aterrorizada pela imagem daquele monstro. Macy dá um gemido longo, Dawood geme e Jackson solta uma série de palavrões, longos, baixos e bem sujos. Flint solta um puta que pariu, chocado, e todos os outros ficam só encarando, olhos arregalados, bocas abertas, medo em cada contorno dos seus corpos. Tragam aqueles insetos de volta. Tragam aqueles insetos de volta, sussurra Macy. Como se fosse uma oração, e honestamente concordo totalmente com ela, porque agora sei o que aconteceu. Eu me permiti pensar que simplesmente por termos sobrevivido a algumas rodadas sem nada além de tijolos, insetos ou passos de balé, as provações impossíveis não seriam algo tão ruim. Nós íamos conseguir, e tudo ia ficar bem. Mas quando olho nos olhos dessa fera, percebo o quanto estava errada. Eu era uma criança nas rodadas anteriores. Meus olhos estão bem abertos agora, e é hora de afastar os pensamentos infantis. Nós vamos todos morrer. Capítulo 141. Nada de pele no jogo. Mas que porra é essa? Pergunta Hudson, e nem sei como responder. Para começar, esse treco é enorme. É do tamanho de um caminhão carregado. Tem 4 pernas, um focinho, orelhas pontudas e um rabo muito longo. Em algum universo alternativo, poderia ser classificada como algum tipo de criatura lupina. Neste universo, entretanto, nem sei como poderia chamá-la. Sei que não se parece nem um pouco com Dawood ou com qualquer outro lobisomem que eu já tenha visto. Além de ser enorme, ela também é praticamente translúcida. Não como se fosse possível enxergar através dela, mas ela não tem nenhuma pelagem no corpo. Em vez disso, sua pele transparente mostra tudo o que a pele normal e os pelos escondem. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Seu coração gigante, seus pulmões, o estômago e o intestino, veias, ossos e aquilo que tenho quase certeza de que é seu sangue
de um tom laranja vivo, estão expostos para todo mundo ver. A criatura também tem uma coluna vertebral, com ossos espessos, e cada vértebra tem esporões, que apontam para todas as direções. Cada pata tem 4 garras afiadas, que medem pelo menos 30 centímetros cada. E o rabo está cheio de esporões longos o bastante para empalar uma pessoa com um golpe bem dado. Seu rosto é ainda mais feio, olhos esbranquiçados e leitosos sob a pele translúcida, dentes cruéis do tamanho do meu braço e um focinho bizarro e retorcido que faz... não sei exatamente o que, além de assustar demais qualquer pessoa que olhe para aquilo. Faz diferença? Enfim respondo quando a criatura se vira para nós. Ela cai no chão, apoiada nas 4 patas outra vez com um ploft bem sonoro, arrastando os pés no chão como se a única coisa que quisesse fazer fosse transformar todo mundo em um lanchinho para o café da tarde. Não passa despercebido o fato que ela é grande o bastante para nos pegar e nos engolir, como um punhado de M&M's coloridos. Nem o fato de que esse é o monstro mais gigantesco e feio que já vi. Esqueça os milhares de besouros, as cobras infernais feitas de sombra, tudo e qualquer outra coisa contra a qual tive que lutar, ou contra a qual alguém algum dia teve que lutar. Isso aqui é a pior de todas elas. Tenho certeza de que é impossível ficar pior do que isso. E Remy enfiou uma runa no flanco da criatura, e ela está irritada pra caramba. Ao que parece, aquele instinto assassino, a inteligência para nos cercar usando sua invisibilidade e sua transparência assustadora não eram o bastante. Remy tinha de deixá-la irritada também. É isso que vamos ter de combater para conseguir o Elixir? E pior, é isso que vamos ter de derrotar? Há um pedaço de mim que quer desistir agora mesmo, simplesmente dizer: não, obrigada, é uma ideia ruim. Vou voltar outro dia com um lança-foguetes e um sistema de mísseis inteiro. Mas infelizmente não é uma das opções viáveis para nós, por várias razões. A primeira é que só podemos vencer ou morrer aqui. Não há como recuar. A segunda é que preciso mesmo desse elixir para curar o exército das gárgulas, se houver uma chance de salvar o meu povo. A terceira é que preciso mesmo do exército das gárgulas se quiser ter uma chance de impedir que Cyrus se torne um deus. E a quarta é que já chegamos até aqui e não perdemos muitas coisas. Precisamos dar um fim a isso. Isso significa que já passou a hora de eu agir como adulta e lidar com esses problemas. E daí que o problema é gigantesco, feio e aterrador, e malvado pra caralho. É o único empecilho para eu salvar todo mundo com quem me importa, e isso significa que ela vai cair, ou vou morrer tentando. Espero que ela caia, é claro, mas neste momento não dá para ter certeza. Estão prontos? Indago, fitando Hudson à minha direita e Jackson à minha esquerda. Não, responde Mace, mas ela está logo atrás de mim, e sei que está comigo para o que der e vier. O que não deixa de ser uma boa coisa, porque a criatura parece mais do que pronta para nos despedaçar. Capítulo 142. Pare de morrer por entre os dentes. Vão para as laterais da arena, grita Remy, enquanto todos nós nos espalhamos como pinos de boliche depois de um strike. Por quê? Questiona Eden quando começamos a correr. Confie em mim, e quando chegar lá, corra no sentido anti-horário. Esse é o seu plano? Pergunta Flint. O que vamos fazer? Correr até morrer? Só quero ver se vai funcionar, explica Remy. Se vai funcionar? Indaga Mace. Ela corre como se sua vida inteira dependesse disso, mas de repente parece não saber ao certo se vai adiantar. Não a culpo. Aquele negócio tem pernas enormes e tenho quase certeza de que vai conseguir nos pegar. Não é o caso dos vampiros, ou daqueles entre nós que são capazes de voar, talvez. Mas Mace, Calder, Dawood e Remy estão na linha de fogo. Não me admira o fato de a minha prima não parecer tão empolgada. Vá para a borda, Remy grita com Flint outra vez. Flint corre pelo campo e, embora sua perna postiça não reduza sua velocidade, a fera se aproxima dele. O que você acha que estou tentando fazer, porra? Rebate Flint. Por que você não transforma essa coisa em um coelho ou coisa parecida? Acha que não tentei fazer isso? Diz Mace. Não deu certo. É imune ou algo assim. Também não consegui fazer nada, pontua Hudson a ele. Ah, que merda, resmunga Flint logo antes de se transformar em dragão com lampejos de magia. A criatura não consegue agarrar
o rabo de Flint por uma questão de centímetros, talvez milímetros. Em seguida, Flint voa rumo ao teto da arena e a fera começa a procurar seu próximo alvo. Aparentemente, o próximo alvo sou eu, porque ela vem galopando na minha direção, bufando e babando, enquanto suas garras de osso raspam no piso de pedra. É um som horroroso que me faz ranger os dentes enquanto tento correr mais rápido. Por um segundo, penso em fazer o mesmo que Flint e levantar voo, mas estou tentando ajudar a atrair o monstro para o lado da arena, assim como Remy quer. Remy não costuma falar muito sobre suas ideias, mas se tem alguma coisa que aprendi naquela prisão é que ele sempre tem um plano. Só espero que seja bom o plano que ele tem para enfrentar esse monstro. Estou a pouco menos de 20 metros da lateral da arena agora, mas a fera está se aproximando. Aumento a velocidade e tento chegar lá, mas 2 passos depois já sinto o bafo quente da criatura na minha nuca. Não acredito que isso está acontecendo. Não tenho nem tempo de levantar voo a essa altura. Assim, em vez disso, seguro o meu cordão de platina e me transformo em pedra naquele mesmo instante, ficando paralisada, com os braços e as pernas estendidas no movimento de correr. Eu esperava que isso seria o bastante para dissuadir a fera, mas ela está bem mais irritada do que pensei, já que fecha a bocarra ao redor da minha cintura e começa a arrastar todos os meus 1000 e poucos quilos de pedra pela arena. Belo plano, Remy, ironiza Jackson ao fundo, mas nem presto atenção a outra pessoa além do monstro neste momento. Preciso me livrar antes que ela arranque o meu braço ou decida me engolir como se eu fosse um petisco no café da tarde e me pulverize totalmente. Mas tenho apenas uma chance, e isso significa que vou ter de fazer valer a pena. Mesmo ao sentir o aumento da minha ansiedade, permito que ela me arraste, à espera que sua mordida em mim afrouxe o mínimo que seja. Após certo tempo, o monstrengo para, abre as mandíbulas e eu afrouxo a pegada no cordão de platina, apenas o bastante para conseguir me mover, mas não o bastante para fazer com que a pedra desapareça por completo. Ergo a mão e a pressiono contra um dos dentes gigantescos daquela besta. Uso o dente como ponto de apoio para girar e acertar o soco mais forte que consigo, bem na lateral do focinho. A criatura ruge surpresa, e é disso que preciso. Solto o cordão de platina ao cair no chão e me afastar com um rolamento bem depressa. Em seguida, seguro o cordão outra vez e me transformo, desta vez na minha forma animada, e levanto o voo batendo as asas com toda a força. Ainda assim, aquela criatura maldita quase me pega, e teria pegado, se Hudson não tivesse se apressado e acertado uma ombrada na lateral do corpo do monstro com toda a sua força. Os dois saem voando, com a fera rosnando e se retorcendo de um lado para o outro para conseguir pegar Hudson, e Hudson fazendo o mesmo para tentar se desvencilhar. Os dois caem no chão com um ploft que sacode a arena. Hudson está no chão com um monstro por cima. Ele impede que a criatura o pegue usando apenas a própria força, mas percebo pela sua expressão que ele está tentando usar seu poder e persuadi-la a recuar e nos deixar ir embora. Mas como todas as outras tentativas, fica óbvio que não funciona. Não sei como é possível, mas parece que a fera está com mais vontade de matar Hudson em vez de menos, mesmo depois que ele usou seu poder de persuasão. Isso não faz o menor sentido. Sei que não sou a pessoa mais versada nesse mundo sobrenatural, nem nada do tipo. Mas tudo o que sei me diz que apenas as gárgulas são imunes à magia por causa do modo como fomos criadas. E essa coisa, seja o que for, definitivamente não é uma gárgula, o que significa que não deveria ser imune aos poderes de Remy, Macy ou Hudson. Mas obviamente ela é. Isso significa que ou há outro tipo de criatura por aí que também é imune à magia, ou alguém fez alguma coisa para torná-la imune. Não sei o bastante sobre esse mundo para ter certeza de que isso é possível. E agora não é exatamente a melhor hora para perguntar, considerando que o meu consorte está tentando impedir que aquela coisa arranque sua cabeça a dentadas. O pior é que ele parece estar perdendo, e nós estamos muito longe para conseguir ajudá-lo. Capítulo 143. Correndo ao redor do ringue. Hudson. Saio em disparada na direção dele, voando mais rápido do que jamais voei na vida. Ainda assim, sinto que não vai adiantar. Ainda sinto que não vou conseguir ser rápida o bastante.
Hudson está conseguindo impedir que as mandíbulas da criatura se fechem, usando toda a sua força para não deixar que aqueles caninos afiados o dilacerem. Mas a coisa é mais forte do que um vampiro, mesmo que seja um dos vampiros mais fortes que existem, e não há tempo suficiente. Meu Deus. Hudson, o nome dele é arrancado das profundezas do meu ser. O horror do que está prestes a acontecer transforma meu estômago em poeira. Não. Grito enquanto disparo na direção deles. Não. De repente, o chão chacoalha e um terremoto enorme sacode o estádio. A fera grita de terror quando o chão começa a se abrir, saltando para longe, a fim de tentar se salvar. Hudson rola para longe e se levanta com um salto, acelerando diretamente até mim, enquanto diz para o irmão, obrigado. Jackson revira os olhos, mas vejo um sorrisinho em seu rosto quando ele acelera diretamente contra a fera, e começo a pensar que é uma péssima ideia. Depois do que quase aconteceu com Hudson, eu ficaria feliz se ninguém mais chegasse perto dela. Mas Jackson nunca teve muita noção de autopreservação e passa pela criatura como se não houvesse nada ali, parando apenas por um tempo suficiente para registrar o seu cheiro antes de acelerar para um ponto a vários metros de distância. Isso é tudo o que é necessário. A fera se levanta e sai correndo, perseguindo Jackson a toda velocidade e saltando sobre a enorme rachadura que Jackson causou na pedra com seu poder. E mais, Jackson está deixando que isso aconteça. Inclusive, tenho certeza de que ele está atiçando a fera para que ela o siga, usando toda a força que tem para continuar à frente da criatura, enquanto corre em sentido anti-horário pela arena, exatamente como Remy pediu. Bem, ele colocou o monstro para correr, diz Eden para Remy. O que vamos fazer agora? Vamos esperar e ver o que acontece. Ele grita em resposta, fazendo com que todos nos olhemos em sua direção. Esperar e ver o que acontece? Repito, esse é o seu plano? Você viu o que essa coisa fez com Hudson? Se aquilo pegar Jackson agora... Ele não vai pegar Jackson, intervém Calder, de onde está encostada na parede, observando tudo como se assistisse a algum jogo de futebol americano. Como você sabe? Pergunto com o coração na garganta. Porque já está funcionando, replica ela indicando um ponto atrás de mim com a cabeça. O que está funcionando? Pergunta Mikai, confuso. Mas voltamos a olhar para Jackson antes que Remy responda. E é impossível não perceber o que acontece com a fera. As runas nas paredes estão todas iluminadas, e toda vez que a fera passa por uma delas, vai ficando um pouco menor, um pouco mais calma e com uma aparência bem menos raivosa. Assim, quando a criatura passa pela sexta runa, ainda está gigantesca, mas não parece ter mais o tamanho de um caminhão carregado. Além disso, de repente tenho a impressão de que ela parece querer brincar em vez de nos devorar. O que está acontecendo? Questiono. O que as runas do meu pai estão fazendo com aquela coisa? Na verdade, são as runas do meu pai. Remy me corrige. Ele as deu ao seu pai para que ele as desse para você e para que eu pudesse dá-las a você quando precisasse delas. Termino quando consigo descobrir a verdade. É por isso que Remy sabia sobre as runas. Elas pertencem a ele, e ele sabe o que deve fazer com elas de um jeito que jamais vou saber. Não tenho nem tempo para assimilar a dor que sinto no peito por meu pai não ter realmente deixado alguma coisa para que eu soubesse da parte bruxa existente em mim, já que ele era um feiticeiro. Remy faz que sim com a cabeça. Exatamente. Essas pessoas capazes de ver o futuro são estranhas, comenta Mikai ao se aproximar de nós. Remy abre um sorriso. Definitivamente, essa não é a primeira vez que me falam isso. Talvez não seja, comenta Flint quando pousa e se retransforma em humano ao nosso lado. Mas tem uma coisa que preciso saber. Você previu que aquilo ia acontecer? Previu o quê? Remy e eu nos viramos para ver o que ele está apontando, e o meu coração quase para outra vez, porque de repente a fera parou de perseguir Jackson, e mais importante, parou de correr pela arena no sentido anti-horário. Será que ela descobriu o que está acontecendo? Pergunto espantada com a possibilidade dessa ideia. É bem provável, responde Hudson, porque ela começou a correr no sentido oposto, e tenho quase certeza de que está fazendo isso de propósito. Também estou com essa impressão. Concordo quando a fera literalmente dá meia volta e passa a correr na direção oposta. E fica cada vez maior enquanto corre.
Seus dentes, que têm o tamanho de um braço, logo crescem para ter o tamanho de uma perna. Os esporões em suas costas ficam mais longos e mais afiados, e os esporões da cauda ficam mais grossos e mais encurvados, até parecerem 10 vezes mais assustadores e mais perigosos do que quando chegamos aqui. E então, gênio, indaga Flint a Remy, o que vamos fazer com aquilo? Correr, responde Macy quando chega até onde estamos a toda velocidade. Vamos correr como o diabo fugindo da cruz. Capítulo 144. Se correr, o bicho pega. Fazemos exatamente o que Macy sugere e corremos como se não houvesse amanhã. Hudson acelera e atravessa a arena na direção do monstro, em busca de fazer com que o siga de volta para onde ele veio. Mas a criatura não segue o plano. Remy trabalha no centro da arena, construindo o que parece uma jaula mágica para conter a fera. Mas nem sei se isso vai funcionar, considerando que, ao que parece, ela é imune a todos os outros tipos de magia. Até agora, as runas foram as únicas tentativas que funcionaram. O restante de nós se espalha como besouros assustados, tentando correr para cansar a fera. Decolo para conseguir uma visão aérea da arena, esperando haver algo que ainda não percebemos, ou que haja alguma coisa que possamos usar como arma, considerando que nada do que trouxemos conosco é longo ou afiado o suficiente para penetrar a pele grossa da fera. Bem com exceção daquela runa, mas o corte não foi fundo o bastante para atravessar os músculos e os órgãos. Em vez disso, ela simplesmente ficou fincada no couro da fera. Observo meus amigos correndo pela arena e tento decidir quem posso ajudar primeiro. A maioria corre em círculos no sentido anti-horário, mas Hudson e Jackson estão correndo no sentido horário agora, tentando impelir a criatura a seguir na direção oposta. Enquanto observo, conjecturo por que aqueles dois não estão ficando maiores. E por que os outros não ficam menores também. Porque a criatura é a única que aumenta ou diminui de tamanho conforme a direção em que corre. Isso me dá uma ideia. Sei que o objetivo é fazermos com que ela volte a correr no sentido anti-horário, para forçá-la a ficar menor outra vez. Mas a questão é que esse monstro é muito inteligente e não vai repetir o erro de antes. Consigo percebê-lo, considerando que todos correm naquele sentido e a criatura não persegue ninguém. Em vez disso, ela corre no sentido oposto, ciente de que vai conseguir dar a volta e alcançá-los do outro lado. Se isso acontecer, ela vai ficar com o dobro do seu tamanho original. Ou talvez já esteja com o dobro do tamanho original. Ela já era tão grande quando surgiu na arena que é difícil ter certeza. E isso me faz pensar que só há uma atitude a se tomar a essa altura. E como é algo perigoso pra caramba, não me sinto confiante para pedir qualquer outra pessoa que o faça. Sei que Hudson vai surtar se eu sugerir isso. Por isso, não sugiro. Em vez disso, concentro-me em ganhar a maior velocidade possível e depois disparo diretamente sobre a besta por trás, esperando que ela não perceba a minha presença por enquanto. Parece funcionar, já que Dawood e Calder entraram no tumulto e se alternam, zigue-zagueando de um lado para o outro pela arena, a fim de cansar a fera. Claro que isso também está cansando os meus amigos, mas somos em 12 e a criatura é apenas uma. Tenho certeza de que podemos ganhar uma disputa de resistência. A fera se aproxima tanto de Dawood, já em sua forma de lobo, que consegue até mesmo se abaixar e lhe dar uma mordida no rabo. Dawood reage saltando a 1,5 metros do chão e rolando por baixo do corpanzil do monstro, roendo-lhe os calcanhares para provocar um tropeço. Mas a fera nem percebe aquilo, agora que Dawood não está mais à frente, e concentra sua atenção em Calder, e também em Macy, que está em perseguição, tentando acertá-la com um feitiço após o outro. Nenhum deles funciona, é claro, mas minha prima não permite que isso a detenha. Ela continua a tentar, esperando que um deles cause algum efeito. Quanto a mim, eu me preparo para fazer aquela que talvez seja a ação mais idiota de todas. Se ela continuar crescendo à medida que corre em sentido horário pela arena, não vai demorar muito até termos de enfrentar um monstro do tamanho da arena inteira, se não fizermos alguma coisa. Assim, rezando para que meu plano funcione, chego voando por trás do monstro, estendendo a mão e tento segurar a runa enfiada em seu couro.
A fera fica maior ou menor dependendo da direção em que corre, e é a única criatura que tem uma runa incrustada no corpo. Deve haver alguma conexão, tenho certeza. Assim, aperto os dentes e tento pegar a runa outra vez. Meus dedos se fecham ao redor das bordas da pedra. Apoio os joelhos no flanco do animal e, batendo as asas em modo reverso à procura de um ponto de apoio, tento arrancar a runa de seu corpo. Ela grita, girando para me encarar tão depressa que nem tenho tempo de me preparar, sendo jogada para longe. No começo tenho a impressão de que vou cair bem na boca da fera e vai ser o meu fim quando aqueles dentes me pegarem, mas no último instante consigo mudar a trajetória para me chocar contra os esporões de ossos que ela tem no pescoço. Sinto que sou empalada. O esporão atravessa a parte de cima da minha coxa, me fazendo gritar de agonia. O lado positivo disso tudo é que agora eu não preciso mais me esforçar para ficar perto do monstro. Estou de fato presa a ele. Decidindo aproveitar a situação e, apesar da dor que castiga o meu corpo, estendo-me por sobre a lateral do corpanzil e tento alcançar a runa. Só que mais uma vez a minha pouca altura só atrapalha. Além disso, a fera está tão enorme agora que mesmo com os braços esticados não consigo alcançar a lateral de sua anca traseira. Muito menos o lugar em que a runa se fincou. Ou seja, vou ter que descobrir um jeito de me desempalar desta coisa maldita. Mas considerando que ela galopa a uma velocidade que deve ser de uns 160 km por hora, não há nada em que eu possa me agarrar, com exceção de outro esporão ossudo e pontiagudo em sua costela. Tenho quase certeza de que estou fodida. Remy e Hudson correm para cá e grito para que eles não se aproximem. A fera já está irritada demais agora e receio que vá transformar os dois em picadinho. Mas antes que eles consigam chegar até aqui, Flint mergulha em sua forma de dragão e passa perto bastante da fera para distraí-la. A fera fica ensandecida, saltando, rosnando e se retorcendo para tentar pegá-lo, mas Flint consegue se manter longe dela, balançando o rabo ou o pé perto bastante para fazer com que o monstro pense que vai ter uma chance de agarrá-lo. E isso só o irrita ainda mais. Hudson, neste meio tempo, pula no lombo da criatura, segurando-se no esporão de osso, logo atrás daquele no qual estou empalada, usando-o como ponto de apoio para se aproximar. E é um lugar muito perigoso para se estar, considerando que há ossos que se projetam por todos os lados e a besta pula e se agita de um lado para o outro, fazendo todo o possível para pegar Flint e se desvencilhar de Hudson ao mesmo tempo. Não perco tempo pedindo a ele que saia daqui antes que se machuque. Este é Hudson e ele não vai a lugar algum sem mim. Em vez disso, pergunto: o que posso fazer para ajudar? E ele responde: da próxima vez, tente não ficar empalada no lombo de um animal. O plano não chegava nem perto disso. Mesmo assim, olhe só o que aconteceu. Ele fala de um jeito bem sério, mas me abre um sorriso que diz que está só tirando sarro da minha cara. Em seguida, estende a mão e quebra o pedaço do osso que trespassou a minha perna. O osso rasga a pele da sua mão, ao mesmo tempo que enfurece ensandecidamente a criatura. Não consigo nem imaginar quanto isso machucou os dois. De repente, não me sinto mais montando em um touro bravo de rodeio, e sim como se tentasse nadar no meio de um tsunami. E isso causa uma sensação não tão boa na perna ainda empalada na parte de baixo daquele esporão de osso da criatura. Se não gostou disso, se aquiete de uma vez, seu monstro desgraçado. Esbraveja Hudson para a fera quando ela se vira para trás e tenta mordê-lo. A fera literalmente pula de um lado para o outro, gritando a plenos pulmões, enquanto se retorce de 1 milhão de maneiras diferentes, tentando enfiar os dentes em um de nós. Não importa quanto Flint tente distraí-la, ela simplesmente não lhe dá atenção no momento. A fera quer sangue e só vai aceitar o meu e o de Hudson. Jackson atravessa a arena correndo, junto a Barian e Rafael, todos fazendo a maior algazarra possível com o intuito de atrair para si a atenção da fera. Jackson salta diante da criatura e lhe acerta um soco no focinho, bem como fiz antes. Ela urra de raiva e tenta lhe arrancar a perna, mas Jackson é mais rápido. Barian agarra uma das pernas dianteiras, enquanto Rafael pega a outra, e os dois literalmente as puxam para derrubar o monstro.
Quando ele pousa depois de um salto, esperando se apoiar nelas, acaba batendo no chão com a barriga de pedra. A criatura vira a cabeça e tenta morder Barian, mas o vampiro já acelerou e se afastou uns 5 ou 6 metros e agora está provocando o monstro, tentando fazer com que ele o persiga. Hudson, neste meio tempo, praticamente não dá atenção a nenhum deles. Em vez disso, decide aproveitar a parada brusca da criatura e me avisa: isso vai doer.